Olá, tudo jóia? Que bom estarmos em mais uma sabatina. Que bom ter você aí do outro lado da tela, junto conosco, nos acompanhando, nos ajudando a fazer com que a nossa classe tenha sempre mais alunos, mais professores. Vocês vão conhecer gente nova hoje e também mais alegria, porque você aí alegra o nosso coração. Certo? Como é que foi a tua semana? Foi bacana? Papai do céu te abençoou? Teve dificuldades? Todos tivemos, mas graças a Deus estamos em mais um dia. E cada dia que a gente tem com Jesus é tudo de bom. Então, que você tenha uma excelente classe, que a nossa lição te ajude muito a entender mais desse Deus maravilhoso. E você já sabe, nós estamos nessa lição aqui do livro dos Salmos, uma lição maravilhosa, que está fazendo a gente entender como é necessário a gente abrir o coração para Deus de forma sincera, falar aquilo que nós realmente estamos pensando, colocar na mão de Deus as nossas ansiedades, nossas perplexidades e também, às vezes, o nosso ódio, a nossa raiva, para que Deus possa trabalhar no nosso coração, acalmar nossa alma e fazer com que nós passemos com Jesus Cristo a amar mais o nosso irmão, o nosso filho, o nosso cônjuge, os nossos amigos, vizinhos. Olha que legal! A lição dos Salmos nos ajuda muito nisso. É muito bom ter você aqui. Agora, não se esqueça, tá? Dá ali o seu like, viu como eu já estou aprendendo, ficando moderno? Dá o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito, passe para os seus amigos, fala, tem um pessoal lá de Varginha, gente boa, pode inscrever eles aqui, faça eles se inscrever, fala para eles não se inscreverem, eu vou pegar o facão e vou atrás deles, tá bom? Então, força eles, brincadeira, né? Mas que Deus te abençoe, tá? E fala para os seus amigos, e a gente está aqui sempre orando por você e contando com que você também, né, nas suas orações, ore por nós. Tudo bem, Kevin? Tudo jóia? Podemos apresentar hoje o casal lindo que está com a gente? Olha só que coisa bonita. Agora vai tirar desse rosto feio aqui, agora dois rostos bonitos, olha só. Como é que vocês estão, meninos? Olá. Tudo bem? Olá. Muito obrigado pelo convite. A gente está muito feliz, um pouco ansioso, né? Um pouco não, bastante. Nada, aqui são os nossos amigos. Aqui a gente erra, a gente acerta e eles sempre nos perdoam. Então pode ficar tranquilo, tá? E você, Matheus? Bom, estamos bem, né? Passou a semana bem? Tudo certo, graças a Deus. Estudamos bastante e, se Deus quiser, vamos conseguir passar para quem está assistindo um pouco. Nós aprendemos sobre a misericórdia de Deus essa semana. Amém, amém, amém. E você, Paula? Bem também, graças a Deus. Apesar de toda a correria, né, que a gente tem e todo mundo tem também, a gente percebe que Deus cuida da gente em todo o tempo. Que bom, né? E agora a gente está aqui para relembrar um pouquinho desse cuidado. Amém. Vocês têm cara de menino novo? Você já tem quantos anos de casado? 3. Não, quase 3. A gente completa 3 esse ano, daqui a alguns meses. Oh, que bom, 3 anos já, hein? Olha como o tempo passa, parece ontem que a gente viu vocês entrando na igreja. Que bom, que Deus continue abençoando. Amém. Esse casal aqui é um casal nota 10, tá? Nota 1000. Os dois são professores de uma classe da Escola Sabatina. Então, se você quer conhecer a nossa igreja, vem aqui visitar. Se você já é adventista também, está numa outra cidade, vem aqui. Pode ir na classe desses dois que vocês vão estar em boas e excelentes mãos, tá? E não vem com história, não. Eles são humildes, tá? São nota 10, sim. Olha, para nós que é um prazer muito grande vocês tirarem um tempo para vir com a gente, gravar com a gente. Eu acredito que Deus vai nos usar bastante, tá certo? Amém. E pode ficar tranquilo, que aqui é tudo, como dizer, a casa é nossa. Amém. Tá bom? Bom, Matheus, tem uma coisa que a gente sempre faz. E por cavalheirismo, ao contrário, você hoje vai fazer para a gente, tá? Nós temos sempre uma oração que a gente faz antes da classe, pedindo a bênção de Deus para que dê tudo ok, mas também nós oramos por todos os nossos amigos que estão ou em casa ou no trabalho, que estão nos assistindo, que eles conhecem alguém ou têm um pedido de oração, então a gente faz por você essa oração. Então, enquanto você estiver orando, a Paula, eu e o Kevin, nós estaremos intercedendo junto com os nossos queridos amigos para que Deus nos abençoe, tá? Você ora para a gente? Oro sim. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde e pela oportunidade que temos hoje de ouvir um pouco sobre a sua palavra. Amém. Que aquilo que fomos refletir aqui possa, de alguma forma, mexer com o coração de quem está ouvindo. Amém, e que a sua misericórdia
possa alcançar a vida de todas as pessoas. Amém. Pedimos em especial também por aqueles amigos que estão nos acompanhando já há algum tempo. O Senhor conhece a vida de cada um deles. Pedimos que o Senhor interceda de uma forma especial sobre a vida e a família dessas pessoas. Amém. Esteja também com o nosso ministério e se faça presente aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu não sei se vocês têm algum abraço para mandar para alguém. Tem? Quero mandar para minha mãe, com certeza ela está assistindo. Mãe Coruja, filho único. Eu sei que é coruja. Com certeza ela não vai perder. Beijo, mãe, um abraço. Muito obrigado aí. Amém. Eu acho que, no caso, vai ser para a sogra também, um abraço. Não sei se a minha mãe ou Não, meu ela pai vai vão assistir. assistir. Não, vamos fazer eles assistirem. Papai, porque se não Não assistir, sei. eu vou lá. A minha irmã, então, talvez, quem sabe, né? Se caso eles assistirem, um abraço para vocês. Oh, que bom. Eu quero mandar um abração também para minha família, já que nós estamos falando em família. Quero também mandar um abraço para o Veranildo. O Veranildo é um amigo meu lá de São Paulo, do estado de São Paulo, tá, do ABC Paulista. Então, Veranildo, um abração para você. Eu sei que você vai assistir, porque eu vou mandar o link e vou ameaçar você, tá? Se você não assistir, você está perdido quando tiver você de novo, tá bom? E quero também mandar para todos os nossos amigos que estão todo sábado conosco, todos, você aí, certo? Que Deus abençoe você e vamos para a lição, que essa lição tá de maneira fantástica. Eu não sei se vocês... Eu fui um menino muito travesso, certo? Eu tinha medo de ter um filho homem. Eu falava, Mike, tomara que essa segunda gravidez tua venha uma filha mulher. Por quê? Eu tinha medo de ter um filho homem e ele ser parecido comigo. Ou pelo menos comigo e com meus irmãos. Eu falei, lascou, aí eu estou perdido. Então a gente sempre teve esse receio, a Mike ria, falou, não, já calma, não é desse jeito não. Veio um homem diferente. Mas eu lembro dois episódios na minha vida, em minha infância, até os meus 6 aninhos, foram as 2 vezes que eu apanhei de meu pai, certo? E foram as suas que resolveram o meu problema. E eu me lembro de uma coisa, que quando ele falou que ia me bater, a primeira coisa, rapaz, não bate não, não bate não, não bate não, não bate não. Uma, eu apanhei porque eu não falei a verdade do que ele estava pedindo, a outra porque eu precisava mesmo, certo? Eu não podia passar em branco aquilo nunca, mas eu sempre pedia por misericórdia. E a misericórdia não vinha. E eu agradeço a Deus porque, às vezes, quando Ele permite algumas coisas, é para o melhor, certo? Mas depois da surra, vinha um abraço. Vocês já tiveram esse tipo de situação? Deixa o Matheus falar, porque no meu caso, eu era mais quietinha. Então, era tranquilo, Paulo? Eu era tranquilo. Sério? Nunca apanhei. Nem com uma folha de alface, nada? Não. Nada. Um puxão de orelha só, mas foi só. Você era uma menina boazinha? Eu era muito quietinha, brincava sozinha, então estava tudo certo. E você, Matheus? Não, eu já apanhei algumas vezes, mas eu era um pouco orgulhoso, sabe? Acho que eu preferia apanhar. Do que pedir misericórdia? Pedir perdão na hora. Eu era um pouco diferente nesse sentido. Então, quer dizer, precisamos de misericórdia mesmo, né? Precisamos. Graças a Deus, hoje eu acho que eu sou uma pessoa melhor por conta dessa correção que eu sofri na minha infância. Deus, o salmista, eu acho legal isso também no livro dos Salmos, que o Salmo sempre fala da correção de Deus. Sempre junto com a correção, sempre junto com a conotação do juízo, sempre tem a questão do amor, a questão da misericórdia. E eu não sei se você está fazendo isso. Se eu não estiver fazendo aí, olha, faça. Toda vez que eu vou orar, eu estou abrindo no livro dos Salmos, isso na parte da manhã do dia, leio os Salmos, procuro entender o ponto principal do Salmo e ele faz parte da minha oração. Tem me ajudado, tem feito eu ser mais humano na minha oração, mais real com Deus, parar de esconder, colocar aqueles sentimentos paliativos e abrir o coração de verdade. E eu creio que isso tem feito bem para mim. Lembra disso? Então eu acredito que cada um de nós, né, quando a gente, com sinceridade, né, olha para Deus, conversa com Deus, mesmo que seja na correção, como o salmista fala, né? Mas mesmo assim há um Deus que corrige porque nos ama, né? Exatamente. Isso é bom demais. E já posso entrar já no assunto? A lição vem falando sobre misericórdia, né? Que é o assunto principal. E já adentrando nesse sentido, aproveitando já o exemplo deixado de correção, eu quero trazer primeiro um pequeno significado de misericórdia e depois a gente vai abrir mais e explicar mais profundamente sobre a palavra.
Mas o primeiro que eu gostaria de trazer é no sentido de que misericórdia, ela é uma compaixão ou perdão mostrado para alguém a quem está a seu alcance punir ou prejudicar. Essa é a posição de Deus para conosco. E aí eu queria trazer um exemplo só para abrir o assunto. E eu quero primeiro citar o caso e depois dar uma aplicação diferente no final. O caso, acredito que talvez algumas das pessoas que estão assistindo já conheçam esse caso, já tenham visto algum vídeo no YouTube, porque ele é bem famoso. É o caso daquele assassino de Green River. Acredito que muitas pessoas já tenham assistido esse vídeo, porque ele mexe com a gente, ele é um vídeo comovente. Então, só para resumir, para quem talvez não tenha assistido ainda, é o seguinte, é o caso de um assassino em série, um serial killer, um dos maiores quase, né, da história, e no julgamento dele foi deixado com que as famílias das vítimas se sentassem de frente com ele e se expressassem o sentimento delas, né? E aí esse rapaz não expressava nenhuma reação até que chegue um pai de uma das vítimas e fala para ele que perdoa ele. E ele chora. Nessa situação, nesse contexto, a gente aprende sobre perdão. O pai perdoou aquele indivíduo que não merecia. Mas, no contexto da misericórdia, a misericórdia vai um pouco além. E aí é onde eu quero trazer uma conotação diferente. Eu quero que você imagine que esse pai, vamos fazer uma situação hipotética, que além desse pai ser pai de uma vítima, ele tivesse o poder de alterar a sentença desse assassino. Então, se a sentença dele foi prisão perpétua só, esse pai teria o direito de sentenciar ele com alguma outra forma, alguma tortura, até a morte, algo diferente. E ao invés de fazer o que todos esperavam, que era fazer uma punição muito maior do que ele sofreria, esse pai fala, não, eu vou pagar a pena no seu lugar. É algo inimaginável. Não tem nem como imaginar. Né? Não tem como imaginar que é possível que isso aconteça. Mas é o que Deus faz pela gente. Porque o pecado, a gente imagina esse assassino como algo muito ruim, muito, nossa, inalcançável, né? Mas o pecado é pecado. Então, nós somos pecadores. Não importa qual o pecado, a morte, né, de Cristo era exigida por qualquer pecado. Uma mentira, exato, uma cobiça, um assassinato. Exatamente. Eu acho que é importante a gente continuar no conceito de misericórdia, até porque o título da lição é Sua misericórdia se eleva até os céus. E aí, estudando essa semana, a Paula trouxe o conceito de misericórdia, que é um perdão concedido por alguém que tem o direito de punir. Isso. Mas esse conceito, provavelmente, você tirou de um dicionário português. Não é português, mas é um dicionário. De um dicionário, qual que é o? Oxford. Então, aí, eu pesquisei essa semana no dicionário. Tem gente que fala Michael, tem gente que fala Michaelis, mas é esse dicionário. E aí, o conceito de misericórdia que eu encontrei foi uma pena, assim, um sentimento de pena causado pela miséria alheia, compaixão, piedade. Um outro conceito, um perdão ou uma graça concedida. E aí esse dicionário ele traz também o que seria uma misericórdia divina, que o dicionário traz o seguinte: atributo de Deus que o leva a perdoar faltas e pecados. E aí, assim, eu não sei se quem está em casa conhece, mas o português é uma língua muito, muito rica. A gente sempre escuta isso, que o português é uma língua cheia de vocabulário. E, a título de curiosidade, no português nós temos aproximadamente 350, 60, 380 mil palavras. Vai depender do dicionário. E é só no dicionário, né? Vai depender do dicionário. Porque eu consigo falar umas 5 mil e já parou. Eu acho que eu estou com o dicionário muito antigo. E mesmo assim, e mesmo tendo o português sendo uma língua tão rica, ainda existem palavras que se repetem. Por exemplo, manga, pode ser manga da camiseta, pode ser manga alimenta, e esses dias eu ouvi uma que chama manga d'água. Você já ouviu essa? Eu não. Eu acho que é quando chove muito forte, o pessoal mais antigo
Ainda bem que você falou que não ouviu, que não entregou sua idade. Kevin, você já ouviu falar dessa ou não? Manga d'água. O Kevin disse que uma vez só, é isso, Kevin? Não, né? Então, assim, ó, mesmo o português sendo uma língua rica, às vezes ela repete as palavras. Agora, imagina as línguas originais da Bíblia. O hebraico, o aramaico. Aí a lição trouxe aqui para nós o hebraico. Como será que as palavras se repetiriam no hebraico? Talvez o salmista ou o autor da Bíblia tinha dificuldade de expressar algumas coisas por falta de vocabulário. Mas olha que interessante, não é o caso da misericórdia. Aquilo que nós conhecemos como misericórdia, a língua hebraica tinha pelo menos 4 palavras diferentes para retratar esse termo. Eu acho que então é a que mais tem, né? Isso. E olha só, eu anotei alguns aqui para trazer para quem está ouvindo. Tudo aquilo que estava escrito na Bíblia, em certo contexto, que a nossa língua traduziu para misericórdia. Olha quanta coisa. Primeira coisa, a palavra mais usada era uma palavra hebraica que chamava hesed, não sei se é assim que pronuncia, mas ela podia significar bondade amorosa ou amor leal. E aí, na nossa língua, nós traduzimos para misericórdia. Mais significados dela. Um poder libertador, capacidade de libertar. Nós traduzimos isso como misericórdia. Proteção, nós traduzimos como misericórdia. Uma outra palavra é raham, não sei se é assim que pronuncia, mas é uma palavra que transmite uma ideia de um carinho materno, de uma mãe para com o filho. Ou também uma emoção que está em contraste com a ira. Um outro significado, uma bondade que excede em muito o que alguém merece. Outro significado, compaixão, manifestar favor. E uma outra coisa, alguém que está em posição superior e tem bastante poder e decide mostrar favor a um subordinado. Essa é mais ou menos parecida com o que você trouxe lá do Oxford. Mas na língua hebraica, esse era apenas um dos termos que nós trouxemos como misericórdia. E olha só, tem mais. Um outro termo, hanan, que seria favorecer, ser gracioso ou generoso, ter piedade. Isso nós traduzimos como misericórdia. E por último, perdão. E aí, quando o Salmo traz perdão, que é a palavra selihá, é um perdão que só pode ser utilizado no contexto divino, de Deus para com o homem. Ou seja, tantos conceitos diferentes que a nossa língua, talvez por infeliz, canalizou tudo na palavra misericórdia. Mas se nós refletirmos originalmente, é muito mais do que um simples perdão. Vai desde proteção, cuidado, piedade, compaixão, até mesmo o perdão divino. E aí, talvez a história bíblica, não está na lição, mas só para exemplificar, que mais nos traz esse conceito de misericórdia é aquela história daquele servo que foi perdoado, que tinha uma dívida muito grande. Isso. E aí Deus, o rei depois vai falar para ele que você faltou com misericórdia para com o seu próximo, ou seja, faltou você perdoar, você ter bondade, compaixão. Você estava numa situação melhor, faltou você estender essa situação para o seu próximo. E talvez nesse talvez nessa infinidade de conceitos, nós traduzimos por misericórdia, mas se nós refletimos, é algo muito além do que algo que nós falamos hoje em dia. Porque a gente trata de forma corriqueira, né? Eu amo um cachorro, eu amo uma comida, eu amo tal, e às vezes a misericórdia a gente traz de uma forma tão pequena. E no hebraico é algo tão profundo, né? Agora, eu vou repetir para vocês. Ora, se vocês vierem aqui, vocês já vão ter o privilégio de ver uma aula dessa aqui ao vivo, na classe desses dois aqui, tá bom? Pode vir 2 professores fantásticos. Então, eu posso trazer tudo isso que vocês trouxeram sobre misericórdia no verso áureo. O nosso verso, você pega a sua Bíblia aí, ou então pega seu celular, abra em Salmo 57, verso 9 e verso 10. Salmo 57, verso 9 e o 10 diz assim: Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ou seja, um Deus que perdoa e ama, como vocês dois colocaram, tem poder de dar uma sentença severa para o meu pecado, mas ainda vai e paga no meu lugar. Um Deus que tem um amor que sai das entranhas dele, certo? Que não tem limite para amar nem para perdoar, tem que fazer louvar a dele, me alegrar. Só o motivo de gratidão para Deus, né? por Deus. E no Espírito de Profecia, tem um texto aqui que eu achei muito legal, tá? Para conhecê-lo, é uma meditação escrita por Ellen White, volume 1 de outubro, né? Diz assim:
Não deixem que a grande necessidade de vocês os desanime. O Salvador dos pecadores, o amigo dos sem amigos, com compaixão infinitamente maior que a de uma mãe, né, de uma terna mãe por um filho amado e doente, convida: voltem-se para mim e sejam salvos. Olha que coisa maravilhosa. É esse Deus maravilhoso que te ama tanto, que te convida no livro dos Salmos, para você ter uma experiência real com Ele, hein? Que legal? Só completando, falando um pouquinho ainda do verso, quando o salmista fala assim, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Aí a gente tem que pensar também no conceito de grandeza. Porque assim, o salmista, ele conhecia certas distâncias, ele sabia onde ficava uma cidade até outra. Por que ele não falou que a misericórdia de Deus ia até... De Jerusalém para Canaã, né? Por exemplo, ou até uma viagem de barco ali que ele conhecia. Mas na história de Israel, o povo tinha construído uma torre para chegar aos céus. E eles conseguiram chegar? Não chegou. Então, a distância mais longa que ele conhecia era os céus, as nuvens, porque ninguém tinha chegado. Então, quando ele fala, eu cantarei e te darei louvores, pois a tua misericórdia se eleva até os céus. Ele está querendo dizer o seguinte, tudo aquilo que nós dissemos de proteção, de cuidado, de compaixão, é algo tão grande que eu não consigo nem dimensionar até onde isso vai, ou seja, é infinito. Talvez ele não tinha a palavra infinito no vocabulário, mas ele já tinha esse conceito, que ia até as nuvens. É algo que ultrapassava não se consegue tudo, né? mensurar. Paula, quando a gente olha esse Deus maravilhoso, quando a gente olha o perdão, não sei, você é uma menina boa, não precisa ser perdoada, mas não. eu sou meio traquino, então eu preciso até hoje. A Mike tem que me perdoar, as pessoas têm que me perdoar para não apanhar ainda, certo? O salmista, ele nos convida a fazer uma coisa que nós temos dificuldade de fazer. Você lembra? De dar graças, Isso. De bendizer o nome de Deus. Isso. De reconhecer o que Ele faz, né? Louvar, né? Pela gente. Eu vou falar para você assim, você já louvou alguma vez a Deus por alguma coisa que você pediu e veio, e você fala, nossa, eu nem mereci, como é que Deus foi tão bom para fazer isso? Há muitas coisas. É. Se a gente for pensar, se a gente para para pensar por um segundo só, no quanto a gente não merece tudo que Deus faz pela gente, o certo seria a gente louvar o tempo inteiro. E é exatamente, assim, só trazendo o que os salmistas estão passando para a gente, através da lição até agora, né, é de que eles se reconhecem como indignos do amor de Deus. E é o que a gente tem que fazer. Então, assim, quando eu recebo alguma coisa, eu tento policiar o meu lado pecadora, de falar assim, eu mereço, e tento reconhecer naquilo ali que Deus me deu, mesmo eu não merecendo. É difícil para o ser humano fazer isso, porque hoje a gente está completamente afetado pelo pecado. Mas a gente tem que o tempo todo se policiar para reconhecer as bênçãos de Deus e dar glórias a Ele por todas elas. Eu tenho dificuldade, às vezes, de entender essa questão de misericórdia, porque eu sou que nem Pedro. 7 vezes, é isso? A misericórdia de Deus é só 7 vezes? O que a lição ela fala? O que o Salmo fala? Muito mais que isso. É? Infinitas muito mais. Vezes. Ou seja, sério mesmo? Infinitas. Então eu vou ter que pegar você que fica aí judiando de mim e sempre ser misericordioso? Sempre ser misericordioso, até perder a conta. Ah, é? E quando eu também aprontar com vocês, vocês vão ter que ser misericordioso? Até perder a conta. Interessante isso, né? Até 70 vezes 7. Um exemplo, né, que Jesus deixou. O convite dos Salmos é para reconhecer o que Deus faz por nós. Ele não é misericordioso conosco até perder a conta? Então, por que não nós devemos ser com o nosso próximo? É o que a lição fala aqui. Os salmistas estavam cientes de que eles eram espiritualmente pobres e nada tinham de bom a oferecer. E aí mais para baixo, a misericórdia de Deus é eterna, como evidenciado tanto na criação quanto na história do povo de Deus. Diante do Deus eterno, a vida humana é tão transitória como a relva, mas ele se compadece do ser humano e renova sua força. Nele temos a promessa da eternidade. Bacana, olha que texto lindo. Quem tem a lição tem esse texto. Se você não tem a lição, por favor, Kevin, bota aí. Jefferson, manda um xerox para mim. Jefferson, manda uma... Como é que fala quando a gente tira a fotografia da lição? A gente dá um jeito, você vai ter já para a semana que vem. São maravilhosas essas lições. Na lição de domingo, que vem falando que a misericórdia de Deus, vocês acabaram de falar, dura para sempre.
O salmista, Paulo, ela chama Deus dos deuses. Como eu vou entender isso? Como o pessoal vai entender isso? Deus reconhecia outros deuses? Era por causa dos seres humanos? Como é que é esse esquema Deus dos deuses? Por que essa grandeza desse Deus que é maior que os outros deuses? Foi uma forma que o salmista encontrou de mostrar que o Deus que ele servia era o único Deus. Não que ele fosse o maior do que outros, porque existiam outros. Não, foi a forma que ele encontrou de mostrar que era o único e que ele era... A grandeza dele é tão... excede tanto ao nosso conhecimento, que ele encontrou outra palavra, outra forma de descrever isso, a não ser falando que ele era o maior de todos, os Deus dos deuses. Será que não é? Não sei se eu posso estar errado, tá? Como você tem que me ensinar. Então, é assim. Às vezes, eu coloco eu como um Deus, o meu eu. Às vezes, o meu trabalho, minha namorada, meu estudo, meu grau, minha graduação. Será que quando... Eu posso também entender que quando o salmista fala que Deus é Deus dos deuses, esse Deus está acima dos meus sonhos, é maior do que tudo isso, Mateus? Com certeza. Acima de mim tem que estar Deus, e o salmista reconhecia isso. Mais para frente a gente vai ver em outro salmo o quanto ele reconhecia isso. Mas aí um ponto que eu acho interessante é que o povo de Israel, na época de Davi e Salomão, foi um povo próspero. Então eu posso imaginar que existiam outros povos também convivendo com eles ali. E eram cânticos que talvez esses povos que moravam lá, ou os mesmos vizinhos, conheciam. Então, quando o salmista escreve, o meu Deus é o Deus dos deuses, ele está dizendo para os outros povos e nações vizinhas, não interessa quem vocês estão adorando, quem vocês estão louvando. Só existe um Deus, o Deus de Israel. Amém. Imagina que coisa bonita, né? Chegar nessa conclusão, e temos que chegar nessa conclusão, sim. Podemos, então, confiar nesse Deus poderoso, que alguns salmos diz o Deus do braço forte, Paula? Diz sim. E só complementando aqui o tamanho dessa misericórdia, desse sentimento que a gente tem que sentir para com Deus, nesse Salmo 136, que o Jefferson citou, ele repete 26 vezes. Eu achei muito interessante. A mesma frase. Por isso tem que ter mulher aqui, né? Chama esses detalhezinhos, são fantásticos. 26 vezes ele repete, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele vem repetindo, sempre logo após ele começa. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele vem dando várias razões para nós reconhecermos que Deus é misericordioso. E aí aqui ele vai contando a história, tanto da criação, como o Mateus falou, e quanto do povo de Israel. Como da jornada de Israel, como ele foi misericordioso para com o povo de Israel, como ele agiu com o braço forte. Ele teve que fazer isso pelo povo. E aí, o Salmo vem, até o finalzinho, o salmista vem trazendo a ideia para nós que esse mesmo Deus que agiu com o braço forte na criação, que criou tudo conforme a gente conhece, na verdade, até muito melhor, porque antes do pecado tudo era perfeito. Esse mesmo Deus que guiou o povo de Israel, ele também pode agir na nossa vida com o mesmo braço forte que ele agiu em toda a história da humanidade. Uma forma interessante da gente ver é justamente esse salmo. Uma forma interessante da gente ver a misericórdia de Deus na nossa vida é o quê? Onde eu estou hoje? Por onde eu passei? Quantos livramentos eu tive? É isso que o salmista está dizendo. Ele está relembrando tudo que o povo passou. E aí, como é mais fácil você ver a misericórdia de Deus na sua vida? Olhando para o seu passado. Se você olhar para trás, vai ver quantas vezes Deus te livrou, Deus te protegeu, Deus agiu na sua vida, teve compaixão com você. Eu a mesma coisa, a Paula a mesma coisa. Então, talvez o ensinamento mais profundo que esse salmo quer nos dizer é: olhe para a sua vida. Não vai ter como você passar cada detalhe, cada fato da sua vida sem dizer que a misericórdia de Deus dura para sempre. E eu tenho que falar aquele hino que eu acho lindo: conte as bênçãos, conte quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez. Ficará surpreso o quanto Deus já fez. Bem lembrada. Agora, quando eu olho para a cruz do Calvário, quanta misericórdia, hein? Cada vez que eu me ajoelho, quanta misericórdia. Eu achei legal esse salmo. Só que eu sou ansioso, você sabe, né? Como eu sabia o final do salmo, que as suas misericórdias duram para sempre, eu só ia lendo... Você ia lendo a frase. Certo? Mas
temos que ver como misericórdia, sim. Ele colocou de propósito. Propósito, é para mim. É para mim. E para você também que é ansioso aí, tá? Lê certinho. Olha só, para conhecê-lo, meditação matinal, 1º de agosto, diz assim. Olha que bonito, olha, para nós todos. Meditação matinal, para conhecê-lo, diz: ah, quanto bem seria realizado se Deus fosse honrado por todos os que professam ser cristãos. A luz do mundo brilha sobre os homens na forma das mais ricas bênçãos. Todas as providências foram tomadas para o suprimento de nossas necessidades temporais e espirituais. No entanto, quão poucas ações de graças recebe o doador. Nós temos que começar a cantar. Então, quando o salmista fala, pode cantar. Se é desafinado, canta. Se a mulher não quiser te ouvir, corre para o banheiro. Mas canta, canta. Agradeça a Deus por tudo que Deus fez. Agora aqui, esse título aqui, vocês vão ver o resto, mas só o título já me encanta. Cria em mim um coração puro. Vamos lá, quem quer começar? Eu acho que se a gente tiver a oportunidade no céu de perguntar para o rei Davi, Davi, qual salmo que mais mexeu contigo? É esse, Eu né? acho que é esse. Não tem como ser outro. Ele vai expor tudo aquilo que ele errou e depois ele vai fazer talvez o pedido mais sincero que ele fez em todos os salmos. Crie, ó Deus, um coração puro. Exatamente. Aqui é onde a gente consegue se ver, né, no salmo. Se você não consegue, está fazendo errado. Você tem que se enxergar nisso daqui. O salmista, Davi, reconhecendo o seu pecado. E ele pedindo misericórdia, porque ele não tinha mais o que ele fazer. Ele reconheceu que pecou e ele sabia que aquele pecado, se não fosse por Deus, seria um pecado que condenaria ele à morte eterna. Então, se não tivesse Jesus ali para redimir o pecado que ele cometeu, ele sofreria uma morte eterna. E ele, entendendo isso, ele não consegue expressar de outra forma a não ser se entregando, se derramando a Deus e falando assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Mais ou menos assim, olhando o que Davi, não perca o pensamento, o que Davi estava suplicando, segundo as leis, qual era a punição para o pecado de Davi? A morte. Sabe uma coisa que eu acho interessante nesse salmo? Para quem não se tocou ainda, a gente está falando do Salmo 51. No meio do salmo tem um trecho que eu vou te falar que eu ficava encucado. Ainda fico, mas eu acho que eu encontrei a resposta essa semana. Oh, que bom! Tem no verso 4, só contextualizando, é um salmo que Davi escreveu após o pecado dele para com Batseba, Urias, etc. E aí no verso 4 ele vai dizer o seguinte: pequei contra ti, e contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Pequei contra ti somente. Mas vamos recapitular a história. Davi observa uma mulher, tem desejo por ela, traz ela para o seu reino, ou seja, pecou contra Urias, pecou contra Batseba. Depois ele vai orquestrar a morte de Urias, e ele pecou contra quem? Contra os soldados, porque os soldados estavam na guerra, guerreando pelo reino, guerreando por Davi. Ele tira um dos melhores homens, ou seja, ele pecou contra os soldados. Depois ele pecou também contra o povo, né? Que escândalo que foi aquilo. E ele escreve um salmo falando que pequei somente contra ti. Pequei contra ti e contra ti somente. Sabe o que eu imagino? Imagina aquele dia que você combinou de sair com a Mike, ou eu combinei de sair com a Paula. Não, a gente vai comemorar qualquer coisa hoje, 8 horas da noite. 6 horas da tarde, quando eu chegar do serviço, a gente vai. E aí é um dia que dá tudo errado. Você acorda, chuta o pé da cama. Já sai com o dedo doído. Já sai tudo errado. E aí no trânsito acaba, por imprudência, correndo um pouquinho mais, se envolve no acidente. Aí chega no trabalho já com essa carga e aí acaba falando bobagem numa reunião, perde um contrato e esquece de pagar um imposto. E aí chega em casa e você esqueceu do compromisso que você tinha. No final, com a sua esposa. No final do dia, o acidente, o imposto que você esqueceu de pagar, a reunião que talvez você deixou de fechar um contrato, tudo isso vai ser pequeno, porque aquela pessoa que você mais ama, você decepcionou. E aí, quando eu olho para o Salmo, eu acho que talvez Davi estava querendo dizer isso. Davi pensava o seguinte: eu sei que eu vou ter que arcar com o meu pecado,
para com Batseba, para com o povo, para com o exército, mas eu errei contra Deus, contra aquele que eu mais amava. Então, o resto, eu lido com as consequências depois. Esse eu não podia ter errado. Eu acho que é com esse sentimento que Davi fala: Senhor, eu pequei contra ti somente. Por favor, eu preciso da sua misericórdia. Eu acho que é isso. Eu não pode ter 200% certeza que é isso. Não precisa só achar, não. Agora, quando você enxerga esse apelo de Davi, Paula, como deve ser o nosso comportamento com as pessoas que erram com a gente? É difícil, é fácil falar, na verdade, e difícil fazer. A gente tem que se ajoelhar aos pés de Deus e pedir misericórdia, porque, pela nossa vontade, a gente gostaria de condenar essa pessoa. A primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas, por saber que Jesus perdoou a gente, mesmo a gente não merecendo, é nossa obrigação fazer isso com as outras pessoas. E isso só acontece quando nós temos uma vida de comunhão com Deus. Só, né, Paulo? Só. Porque se você não tiver, você não vai conseguir. Se não é aquele natural. perdãozinho assim, né? Eu perdoo, mas não passa perto de mim. É, exatamente. Aí Lembra já não quando é você era perdão. criança? Eu tô de mal, hoje eu vou ficar o dia inteiro sem te ver. Lembra disso? É exatamente isso. Se não tivermos uma comunhão com Deus todos os dias, a gente não vai conseguir fazer isso. Porque a gente está completamente afetado pelo pecado. O natural para a gente é querer vingança. Olho por olho, dente por dente. Você magoou, eu vou te magoar também. Eu vou pedir para ela isso aqui, porque é coisa de mulher agora, tá? Davi fala para Deus apagar o pecado dele, tirar de diante dele, certo? E quando eu vou para o Pai Nosso, em outras palavras, Jesus diz assim: perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Parece que o apelo é o mesmo, né? É o mesmo. Deus, em sua infinita sabedoria, já sabia como a gente é bom em cobrar dele, de péssimo em pagar, pegar os outros, em cumprir. Então, ele já coloca na oração de modelo que, assim como nós somos perdoados, nós devemos perdoar. Porque ele já sabia que isso não seria algo natural para nós. Então, é por isso que ele faz questão de colocar isso na oração que ele deixou de modelo. Porque ele já sabia que não seria algo inerente, né, da nossa vida. A gente precisa que alguém fale que nós devemos fazer isso. E Deus veio e deixou aqui o recado. Assim como vocês não mereciam nada, assim como Davi aqui no Salmo não merecia o perdão de Deus, a gente também deve fazer a mesma coisa com as pessoas que às vezes nos magoam. Obrigado, Paulo. Obrigado, porque o Kevin é complicado com isso. Tá? A partir de hoje você aprendeu, né, Kevin? Olha, ele disse que aprendeu, pessoal. Então agora nós estamos feitos aqui, tá? E aí eu acho que Davi tinha um conhecimento da misericórdia de Deus tão grande que aí no verso 10 ele vai dizer o seguinte, e talvez é a parte mais conhecida desse salmo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E eu descobri, Jefferson, essa semana, que esse verbo cria em mim é um verbo que só pode ser atribuído a Deus. Olha que coisa chique. Ou seja, Davi reconhecia que o único que pode construir nele um coração puro e um espírito inabalável é Deus. Né? O quanto que esse salmo pode nos ensinar, hein? Muito. Por isso que a gente tem que entrar nesse livro de salmo de sola. Todas as manhãs, olhe, estude a lição. Você está perdendo muito por não estudar a lição, mas se não tiver a lição, vai nos Salmos, busque Deus nos Salmos, que você vai ver que maravilha. No Patriarcas e Profeta, página 444, diz assim: todo aquele que, estando sob reprovação de Deus, humilharem-se em confissão e arrependimento, como fez Davi, olha, podem ter certeza de que existe esperança para eles. O que você está aí resmungando, que você acha que Deus não te perdoou, hein? Se Deus perdoou Davi, um adúltero assassino, como é que Deus não vai te perdoar? Ah, você é assassino? Ah, não matou ninguém não, só com a língua, né? Deus perdoa, tá bom? Pode ficar com 200% certeza, Deus perdoa. Na lição de terça-feira, eu achei legal aqui, ó, se tu, Senhor, observares iniquidades.
Eu acho que se Deus der uma olhada para mim, ele vai achar só isso aí. Para todos nós, na verdade. Ah, não você não, porque você não apanhava. Eu e Matheus, um pouquinho mais, porque eu era muito arteiro, um terço, eu acho, nem isso, 10% de mim, e levava uma sova. Mas eu acho engraçado isso, né? O salmista, ele sabe que é pecador. Ele sabe que no óculos e ótica de Deus vai ver nele o pecado e a iniquidade. Mas ele abre para Deus e diz assim, ó Deus, você pode me perscrutar, tu pode olhar, bota de cabeça para baixo, se tu encontrar alguma coisa. Deus vai encontrar ou não vai? Vai. Com Eu acho certeza. que, às vezes, a gente esconde as nossas falhas atrás de uma boa intenção. E aí tem... Só que a gente não pode esquecer que boa intenção, ela não esconde pecado. Tem aquele ditado que fala o seguinte, de boas intenções... O inferno está cheio. Então, eu acredito que quando Davi fala o seguinte, Senhor, se o Senhor observar em mim, é que às vezes a gente está tão mal acostumado com as nossas boas intenções. Não, mas eu só quis ajudar, mas você acaba prejudicando tanto uma pessoa. E aí Davi fala o seguinte, Senhor, olha além das minhas boas intenções. E às vezes eu não consigo ver, eu não consigo ter um parecer sobre mim, porque eu me acho muito bom, às vezes eu me acho que eu... por trás de uma boa intenção, eu quis fazer o bem, mas o Senhor consegue olhar em mim além disso. Por favor, me sonda além disso, além das minhas aparentes boas intenções. Boas intenções, hein? Tem tantas boas intenções mascaradas para lascar a gente, não tem? Paula, o que o pecado acaba fazendo entre Deus e a pessoa que peca? O pecado causa separação eterna. E aí, até na lição de sábado, ela encaixa um pouquinho com essa lição aqui, de terça, que fala sobre essa separação. O que era a pena do pecado? A pena do pecado é a morte. E isso foi deixado bem claro lá em Gênesis 2, quando Deus fala para o casal, né? Ele deu uma orientação só do que eles não deveriam fazer. E o casal escolhe fazer aquilo. E ele já deixou o que aconteceria. Ele falou, se vocês fizerem isso aqui, certamente morrerão. Não teve dúvida. Ah, será que vão... Não, ele falou, certamente morrerão. E o pecado causa isso, separação eterna entre o ser humano e Deus. Isso só não acontece com a gente por conta do sacrifício de Jesus. Porque se não fosse isso, a pena já estava dada ali. Era morte eterna e separação de Deus. Eu vou te cutucar mais um pouquinho. Porque essas coisas... Eu falei para o pessoal, já falei lá. Essa lição aqui, eu descobri que foi escrita por uma mulher por causa de uma frase. É uma frase que só mulher tem entendimento daquela frase. Foi na lição 3. Falei, Mike, eu nem tinha olhado... A gente costuma... Nem tinha olhado a lição, mas quando eu vi essa frase, Mike, essa lição aqui foi escrita por uma mulher. Vamos ver então. Aí a gente foi ver, eu fui pesquisar... A doutora falando e tal, nota 10. Essa separação que você fala que o pecado faz entre Deus, né? Essa morte, que a gente pode dizer também que pode ser algo emocional que o pecado causa, é por isso que o Salmo fala que ele está lá na profundeza clamando ao Senhor? Exatamente. O sentimento é esse, né? Quando a pessoa peca, quando nós pecamos, o sentimento é de que nós fomos jogados lá no fundo do poço, no abismo, e de que não tem mais solução. Você não consegue olhar para cima e enxergar uma luz sozinho. Então, o sentimento dele sozinho é esse, de que acabou para ele, ele não consegue mais sair daquela situação de pecado. E é isso que o inimigo quer que você pense. Bem lembrado. É esse o ponto. Mas o salmista, né, todos os salmos que a gente leu até agora, ele sabe quem tem o poder para tirar ele dessa profundeza. Peraí, se ele sabe, é por isso que ele falou assim... Esperar no Senhor? Exatamente. É isso? Exatamente. Depois daquela declaração linda que ele deu no Salmo 51, ele sabia quem que podia criar nele um coração puro. É somente Deus. Que interessante, né? E a lição até traz aqui um significado do que é essa palavra esperar. Ela traz aqui que no hebraico, não vou saber pronunciar corretamente, talvez, mas aqui está escrito kawa. Esperar significa literalmente esticar. E é a raiz da palavra hebraica para esperança. Aí, que legal. E aí, assim, esperar no Senhor não é entregar-se passivamente e aceitar aquela situação de pecado e pronto, acabou. Não.
um esticar-se esperançoso ou aguardar ansiosamente a intervenção do Senhor. E aí, nesse salmo, no Salmo 130, no verso 5, é o que o salmista diz. Ele diz assim, ó: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Legal, né? Então ele diz assim, o anseio dele é tão grande, ele sabe, ele reconheceu a situação dele, que ele está no fundo do abismo, que não tem mais solução para ele, a não ser que Deus escolha resgatar ele desse lamaçal do pecado. Esse salmo eu acho legal, porque tem uma outra parte da Bíblia que fez uma música, guarda-vê-se muito falta. Não sei se é da época de vocês. O que acontece? O soldado, eles ficavam em vários pontos, até onde dá para um ouvir o toque da corneta, para o outro, para até o toque, um tocando, chegar aos muros da cidade. Então, o viajor, ele ficava embaixo, o guarda ele ficava em cima, então ele não conseguia ver o alvorecer. Então, o viajor falava: guarda, e daí, está chegando o dia? O viajor queria continuar a viagem. Agora, por que os guardas ansiavam, né? Lendo um pouquinho mais, eles ansiavam por quê? Eu sei que vocês sabem, mas só para os nossos amigos entenderem. Ele ansiava porque, durante a noite, é quando os inimigos, às vezes, mandavam os espiões, e às vezes podia passar pelo guarda sem ser apercebido. Agora, quando vinha o dia, ele tinha plena visão do espaço, né? Então, ou seja, a alma dele ansiava o dia, ou seja, Deus mais do que o soldado que não via a hora da noite passar para as coisas ficarem mais calmas. Interessante isso, né? Muito. Agora, o Salmo, até aqui a gente viu a misericórdia de Deus, a gente viu o Deus que pode criar um coração novo, um Deus que pode perscrutar teu coração e ver as nossas iniquidades, mas Ele perdoa. E agora vem o seguinte, a lição de quarta-feira explode, dizendo assim: louvor ao Deus majestoso e misericordioso. Me fale um pouquinho, o que vocês acharam legal nessa lição de quarta-feira? Deixa eu abrir aqui o texto, porque o 113 eu acho que merece um pouquinho a leitura dele. É em cima dele que o... Então você, Salmo 113, pode abrir a sua Bíblia, nós vamos abrir todas as nossas aqui. É um salmo curtinho, mas é em cima dele que o salmista vai reconhecer a grandeza de Deus. E eu gosto de músicas e de você gosta assim, cantor, baixo de quarteto, tá? Canta bem. Eu gosto de... Diferente de mim, não canto nada. Eu gosto dessas músicas quando elas engrandecem a Deus, porque quando você reconhece a grandeza de alguém que está perto de você, você vê que você é pequeno. E olha o Salmo 103, vamos ler um pedaço. Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Um salmo pequeno, mas ele consegue reconhecer o tamanho de Deus e, principalmente, com Deus desse tamanho, ele se inclina, ele faz um esforço né? para estar do meu lado. Isso é sem palavras. Pode falar, Paula. Não, era só complementando tudo isso. O reconhecimento de toda essa bondade, toda essa misericórdia, da majestade de Deus foi manifestado em Jesus Cristo, quando ele veio até a Terra e ele mostrou para a gente qual era o caráter de Deus, quão grande era o amor dele por nós. E tem um texto na Bíblia que eu acho bacana, quando Paulo... Eu acho assim, aquilo ali, tudo é legal, eu acho tudo bacana. Agora, quando Paulo chega, eu acho que é em Filipenses, e começa a falar o seguinte: não usurpou ser Deus, fez-se servo. Não usurpando ser servo, porque não se contentou ser servo. Morreu morte indigna, se tornou indigno, a morte de cruz. O salmista, em outras palavras, está falando a mesma coisa, né? Como é que um Deus grande desse... Olha Salomão, Deus, tu não cabe nem no céu.
E eu fiz um templo aqui, eu sei que nem o teu pé cabe dentro dele. Olha a grandeza que o autor bíblico, inspirado por Deus, tinha do Deus que ele cria, né? E mesmo assim, um Deus que, quando ele fala que se inclina para ver o que acontece na Terra, ele está querendo dizer, é um Deus que faz um esforço ainda para fazer parte da nossa vida. E só não faz parte, às vezes, porque nós não deixamos. Não queremos, né? Somente por isso. Só, às vezes, a gente tem que refletir, a lição fala, né, que nós temos que refletir, se possível, todos os dias, sobre o sacrifício de Jesus. Mas eu também acrescento a isso daqui, que a gente tem que refletir todo dia sobre o poder de Deus. É algo assim, eu gosto muito de céu, gosto muito de astronomia, de estrela. Se você para só um pouquinho do tempo, só um pouquinho do seu dia, e pensa que se a Terra, por exemplo, tivesse centímetros para cá, para a direita ou para a esquerda, a gente ou estaria congelado ou estaria queimado de tanto calor. Se a Lua tivesse a distância tal, assim, isso tudo aqui pertinho de nós. A Terra, se for comparar com outros planetas conhecidos, é uma poeirinha de nada. Então, se você olha toda essa magnitude, e aí você volta aqui e olha uma célula do teu corpo. A gente vem lá de coisas grandiosas até as micro, que são ainda mais complexas do que as que estão lá fora. E aí você pensa que esse Deus veio aqui e morreu no seu lugar, no meu e no seu lugar. Não tem como não adorar esse Deus. É só uma dureza de coração imensa, né? No livro Filhos e Filhas de Deus, Meditação Matinal, 13 de janeiro, diz assim: não é a manifestação de sua grande e tremenda majestade e incomparável poder que nos deixará sem desculpa se lhe negarmos nosso amor e obediência. Ela está dizendo assim, não é esse Deus poderoso, grande, não. Olha só, é o amor, a compaixão, a paciência, a longanimidade que nos tem manifestado, que testificarão contra os que não lhe forem o voluntário serviço de sua vida. Ou seja, Deus deu tudo, e você acabou de falar uma frase legal, nós temos que olhar para a cruz todos os dias. É isso que vai fazer com que Deus recuse, às vezes, meu aparente arrependimento. Porque, às vezes, eu tenho medo do Deus grande que pode tudo e esqueço do Deus que ama e que deu a vida por mim. Mas a lição de quinta-feira, para a gente já encerrar a nossa lição com chave de ouro, olha só que lição fantástica. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Pode ir, a Paula já está com os dedinhos assim, é eu. Então, pode ir, Paula. Por que não se esquecer dos benefícios? Porque essa lição é fantástica. Porque é muito fácil, a gente esquece muito fácil. O brasileiro? O brasileiro, eu acho que nem só o brasileiro, eu acho que o ser humano em si tem muita facilidade de esquecer. A gente pede muito. Nós pede o tempo inteiro. Nossa, eu quero esse... Não esquece, né? Não esquece, não. Aí pede de manhã, pede de tarde, de noite. Eu quero esse trabalho, eu preciso. E aí, quando consegue... Esquece. Né? Tem uma frase muito famosa. Como que é, gente, a frase? Que nós sofremos a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso é verdade. E assim, eu resumo a gente. Se nós não pararmos para refletir e reconhecer as bênçãos de Deus, nossa, a gente tem que escrever. Eu tenho que criar esse hábito de começar a escrever. Porque se eu for depender da minha cabeça, a gente, assim, dificilmente vai lembrar de todas as coisas que a gente pediu e que Deus concedeu. Né? Nós esquecemos facilmente. Às vezes até agradecemos no dia, né? Pois é. Não, aqui. A gente precisa... Esse Salmo 103 aqui é para dar um puxão de orelha. De que nós precisamos arrumar um mecanismo de se lembrar. Se você funciona escrevendo, comece a escrever ou arrume uma forma de se lembrar das bênçãos que Deus concede. Qual é a vantagem de a gente lembrar? O salmista só conseguiu dizer aquele salmo, porque a sua misericórdia dura para sempre, 26 vezes, porque ele estava lembrando da vida dele, da vida do povo,
e de como ele estava e de por que ele estava ali até agora era por causa da misericórdia de Deus. A vantagem de lembrar é que você consegue ver Deus atuando em sua vida desde o momento que você nasceu até agora. Bacana, hein? Então eu posso usar uma frase de Ellen White que diz o seguinte: jamais temeremos o futuro se olharmos para trás e vermos tudo o que Deus fez por nós. Eu vou aproveitar, a Paula ela fez menção desse texto aqui, eu falei, Paula, está no desejar de todas as nações, ainda bem que ela passou por cima, então eu posso ir um pouquinho mais para dentro, né? Vamos lá. Faria bem, olha só, faria bem para nós se diariamente passássemos 1 hora refletindo sobre a vida de Cristo. Devemos considerá-la ponto a ponto e deixar que a imaginação tome conta de cada cena. Quais cena? Ellen White diz, especialmente as finais. Ao meditar em seu sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor será fortalecido e seremos mais semelhantes a ele. Se quisermos estar salvos no fim, teremos que aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Eu quero agradecer demais a vocês, boa aula, eu acredito que os nossos alunos estão maravilhados, pessoas tão jovens com tanta sabedoria, e um velho, caduco que nem eu, cabelo branco, cabeça branca, tudo bem, eu falo assim, meu cabelo está ficando cinza porque a massa cinzenta do cérebro está indo para o cabelo e não estou mais lembrando de nada, certo? Mas muito bom, muito obrigado, que Deus abençoe, e vocês vão ser convidados mais vezes, tá? E não diga não. Senão eles vão cobrar de vocês. Eles vão vir aqui em Varginha, ao invés de ir para a lição, vai vir com facão pegar o seguidor para vir de novo aqui. Que Deus, olha, continue usando vocês. Amém. Que Deus te ajude a você entender que esse Deus de misericórdia é um Deus maravilhoso. Por que é bom você olhar para a cruz? Por que é bom você ver a cruz? Paulo diz que quando nós olhamos para o Cristo crucificado, nós conseguimos ver o amor dele. Agora, quando nós olhamos para o Cristo crucificado que ressuscitou, a nossa fé se tornará firme, porque se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé. Então, se ele ressuscitou, morreu na cruz por você, é porque a misericórdia dele é latente, está lá, ó, no céu. Deus, eu posso usar uma frase que uma vez o Marcos Moraes usou na igreja, eu achei aquela frase fantástica. Deus está louquinho para te perdoar, doidinho para te levar para o céu. Então, que Deus, olha, toque o teu coração, que você fale para os teus amigos desse Deus misericordioso, maravilhoso, que ama muito e que está pronto para nos salvar e levar um dia para toda a eternidade com Ele. Esqueça disso não. Estude os Salmos, compartilhe, certo? Divida esse conhecimento, esse amor de Deus com as pessoas que te cercam. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado que o Senhor está conosco. Obrigado pela presença do Mateus e da Paula. Que eles continuem, ó Deus, cultivando a Ti no lar deles, para que possam ser felizes até Jesus voltar. Que os nossos amigos também cultivem Jesus no lar, no trabalho, na escola, aonde forem, para que as pessoas possam ver neles o amor de Cristo. E se um dia, ó Deus, nós precisarmos conceder a misericórdia para alguém, dá-nos um coração semelhante ao Teu. Que possamos abrir o nosso coração, conceder a misericórdia e, com muito amor, perdoar. E, se preciso, aquilo que Jesus falou, andar milhas e mais milhas com a pessoa que pecou conosco, assim como Deus anda conosco. Por favor, abençoe cada amigo nosso, abençoe nossa classe, por Jesus Cristo. Amém. Olha, muito obrigado, e nós vamos estar aqui já semana que vem, nós vamos estar de novo aqui nesse mesmo local, no mesmo horário, no mesmo canal do YouTube. Compartilhe, dá o seu joinha, certo? Manda um oizinho para nós, a gente também gosta. O Kevin então nem fala, né, Kevin? Fala, Kevin, certo? Pode mandar. Carla, um beijão para você, Romanelli, Thelma, Zélia, José Everaldo, todos os meus amigos, minhas amigas, certo? Polônia, a Mike, minha esposa, vou falar de novo para ela. Você lembra de mim? Só em Vatimir, então eu estou lembrando de novo, mas principalmente para você que está sempre com a gente aí. Manda o teu nome aí, você que a gente não mandou um abraço, para a gente mandar um abraço para você, tá bom? Legal? Agora, uma coisa que eu queria que você lembrasse sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até semana que vem.